Diga amém. Aleluia, irmãos. Vou tentar falar um pouquinho mais devagar. Meu nome é José Wilson, eu faço parte da equipe do pastor Marcelo, lidero adultos agora, aqui na nossa igreja. Irmãos, nessa noite, eu gostaria de ser, sempre falo isso, mas nunca dá certo, mas não vai passar o tempo, obviamente. Eu espero ser muito breve, não muito cansativo com você, mas eu queria pregar algo, ministrar e compartilhar com você algo muito importante de Deus para nós. E na verdade é uma história da palavra de Deus que aconteceu, mas nessa história que aconteceu lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, os pastores sempre dizem que o Antigo Testamento ele é sombra da realidade daquilo que nós vivemos hoje, amém? Então essa história, existem 3 verdades que são princípios espirituais que se aplicam às nossas vidas hoje. E aquilo que eu quero dizer para você, o nome dessa palavra é que o Deus dos montes também é Deus dos vales, amém? O que isso quer dizer, José? Monte, na palavra de Deus, monte ou montanha, todo evento poderoso, grandioso, na palavra de Deus, acontece em um monte. Então você vê que Jesus, ele foi transfigurado em um monte, você vê que a lei ela foi dada em um monte, você vê que em um monte houve a crucificação, Jesus quando voltar, ele vai voltar no Monte das Oliveiras, amém? Então o monte fala de coisas gloriosas. Então, muitos momentos na nossa vida, na minha vida e na sua vida também, você está vivendo momentos de montes, de montanhas. As coisas elas vão bem. Tudo que você faz parece que dá certo. As coisas elas corroboram, cooperam, colaboram, elas se organizam e de alguma maneira vai dar certo. Mas sabe de uma coisa? Existem momentos nas nossas vidas e não são momentos muito raros não. Principalmente porque nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. Em que as nossas vidas elas são feitas, e se você não viveu isso, vai viver, mas é impossível que você não viveu, momentos de vales. O que é momentos de vales? Vales é quando é tempo de escassez, é tempo de sequidão, secura. Às vezes você ora, não sente tanto assim, você adora, mas não se sente tão inspirado assim, você ouve, mas não sente tanta fé assim, você clama, mas você não consegue perceber. Então, vale é tempo de dificuldade, é tempo de adversidade, é tempo de treinamento, às vezes tempo de teste. Mas sabe, meus irmãos, uma vez eu ouvi algo que é interessante. A vida, ela não é só feita de descida, amém? E é na subida que nós temos a oportunidade de exercitar. É ali que Deus ele vai tirar as suas, como que eu poderia te dizer, os nossos gaps, aquilo que ainda falta, aquilo que ainda Ele tem para formar na sua vida. Então, por que eu estou falando isso? E nós vamos ler a palavra de Deus, obviamente, isso aconteceu, é porque nós vivemos tempos de montes, mas vivemos também tempos de vales. Mas a nossa resposta, o nosso posicionamento e às vezes a nossa postura em relação a Deus, ela muda dependendo de acordo com o que você vive. E sabe, irmãos, Deus ele não muda. O Senhor, a sua bondade, o seu amor, a sua graça, ela permanece inalterada. A palavra de Deus, ela diz que Deus ele é imutável, que o mesmo Deus que foi ontem é hoje, ele vai ser também eternamente. A Bíblia diz que em Deus não há sombra, não há variação, não há sombra e nem variação de mudança. O Senhor é o mesmo. O mesmo Deus que operou na Antiga Aliança é o mesmo Deus que opera hoje. O Espírito Santo de Deus é aquele que está à nossa disposição. Tudo o que nós precisamos para viver uma vida vitoriosa hoje já nos está concedido na pessoa do Espírito Santo, amém? Então, Deus, ele é Deus de montes. Eu venho aqui, irmãos, na verdade, se nessa noite você sair com essa verdade ecoando no seu coração, já está de bom tamanho. Porque eu vim só para te lembrar que Deus ele é Deus de montes, mas Deus também é Deus nos vales. Então Deus ele é Deus nos tempos bons, mas Deus também é Deus nos tempos ruins. Deus é Deus no dia mau também. Então Deus é Deus em todas as situações, em todas as circunstâncias. Então entenda, a circunstância ela não define o amor de Deus por você. Não viva de acordo com a circunstância. Então parece uma frase que é clichê, mas é bem verdade.
talvez você tenha tido uma semana muito adversa. Eu não sei como que você chegou aqui. Eu não sei como tem sido a sua vida com Deus, a sua relação, que você tem vivido na sua casa, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Talvez você tenha vivido experiências que elas são um tanto desventurosas. Mas quer dizer que Deus, Ele é o mesmo, e Deus também é Deus nesse tipo de circunstâncias. Os irmãos estão me compreendendo? Diga amém. Então, Deus é Deus quando você está bem, mas Deus é Deus quando você está mal também. Então, sabe, irmãos, existem dias de abatimento espiritual. Você vai sentir uma estafa, vai sentir o cansaço, mas o mesmo Deus é sobre a sua vida em todos os momentos. No tempo e no espaço, Ele ainda continua sendo Deus. Quaisquer que sejam as circunstâncias na sua vida, nesse tempo Ele continua sendo o seu Deus, e Ele continua sendo o mesmo Deus, o mesmo caráter, a mesma fidelidade, o mesmo poder, a mesma graça e o mesmo amor, aleluia? Então, monte, como eu já disse para você e acabei me antecipando aqui do esboço, ele é um lugar de exaltação, ele é lugar de proeminência. Talvez montes nós poderíamos dizer que é lugar de holofote. Talvez você tenha vivido isso em algum momento ali na sua empresa. Se você é empresário, você está fechando contratos que são muito importantes para você, ou talvez ali no seu trabalho você tenha sido promovido ou reconhecido, na sua casa, no âmbito onde você vive. Monte é lugar de proeminência, de visibilidade, mas vale, e esse ninguém gosta muito, e eu entendo que você não gosta, eu não gosto também, mas é importante, vale é lugar de humilhação. Vale é lugar, irmão, às vezes onde ninguém vê, de anonimato. Já ouviu falar? Você rala, serve, faz aquilo, isso, e parece que tudo está oculto, parece que não há reconhecimento nenhum. Você ora e parece que está tudo quieto. Já ouviu dizer aquela expressão que parece que o céu ele está de bronze? Você não ouve mais, você não percebe tão bem assim. Mas quando você sente isso, Deus ele também é Deus na sua vida. O Deus que é Deus quando você está no monte, Ele é o Deus que é Deus quando você está no vale. Então às vezes você pode dizer assim: nossa, José, você está sendo bem repetitivo. Sim, o objetivo é esse mesmo, porque é para isso ficar inculcado em você, é para que você internalize isso. Então, ao invés de me achar repetitivo, eu prefiro que você ache que eu estou sendo enfático, amém? Então falar: ah, não, José não está repetindo não, ele está enfatizando, está dando bastante ênfase nessa questão. Então, meu amado, quando você se sente o maior vitorioso do mundo, Deus é Deus, diga: Deus é Deus. Mas quando você se sente um nada, um zero à esquerda, diga assim: Deus é Deus também. Então, não importa como você chegou aqui, importa, e a minha oração, querida, é que você volte para sua casa com os olhos brilhando, com hinos de louvor nos seus lábios, no seu coração, porque você tem essa convicção de que você não está sozinho. E agora nós vamos entrar aqui no contexto da palavra, da história de Israel, do povo de Deus, que aconteceu, está descrito. Nós vamos ler algumas porções do capítulo 20 de 1 Reis. Então, se você está com a sua Bíblia aí, se você quiser abrir, e se você tem um marca-página, quiser deixar lá no capítulo 20 de 1 Reis, nós vamos recorrer a esse capítulo algumas vezes, porque é aqui que eu quero pautar mais com os irmãos. Mas a palavra de Deus, ela conta uma história que o povo de Israel viveu. E antes de nós começarmos aqui, esse texto ele traz para nós um momento que ele é muito marcante na história de Israel. E na verdade o povo de Deus, irmãos, só para contextualizar você, eles não estavam vivendo no seu melhor momento, é onde o povo de Deus estava dividido. Então muito provavelmente você sabe disso, já leu ou ouviu em outras pregações. Ficou conhecido o povo de Israel como o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte era Israel, e a capital do Norte era Samaria. E aí quando Jesus ele encontra em João 4 aquela mulher samaritana, ele fala: escuta, onde que a gente deve adorar? No templo, mas nós temos aqui o poço que Jacó deixou. É por conta desse contexto, e dali vem os samaritanos. Foi dessa questão de reconhecimento, onde houve muitas divergências e até um tempo de separação no povo de Deus. E o Reino do Sul ficou conhecido como Judá, onde a capital era Jerusalém, e o Reino do Norte, Israel, onde a capital era Samaria, amém? Mas nós vamos falar aqui sobre Samaria, onde o rei era Acabe, ele ali reinava sobre a capital. A palavra de Deus, ela fala de um contexto, isso quase 1 milênio antes de Jesus Cristo, cerca de 900 anos, onde
o império da Síria, ele cercou Samaria. E sabe, a Síria, nesse contexto, ela era a nação e o império mais potente daquela época. Então, assim como nos tempos de Moisés, a nação mais potente era o Egito, assim como já foi a Babilônia, assim como já foi também o Império Romano, nesse contexto onde nós estamos lendo, nós vamos falar da palavra de Deus, era a Síria. E o rei era Ben-Hadad, era assim que chamava o rei da Síria. Mas é interessante que o reino da Síria, o império da Síria, ele não era uma única nação, irmãos, e isso fazia dele muito poderoso. Ele era uma confederação de nações. Então eram várias nações, vários reis, então era uma aliança muito grande. E a palavra de Deus, ela fala que nesse contexto, Israel, ele sofreu um cerco, ele sofreu ataque. E aí depois nós vamos elucidar ele um pouco mais, mas eu queria ler com você 1 Reis capítulo 20, nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 29. Vai ser projetado. Mas se você quiser acompanhar aí, eu acho que eu vou ler aqui na revista e atualizada. 1 Reis 20, do 22 ao 29, a palavra de Deus diz assim: Então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: Vai, sê forte, e considera o que há de fazer, porque daqui 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses, aqui os servos da Síria estão se referindo ao povo de Israel. Olha o que eles disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra eles nas planícies, ou seja, nos vales, e por certo seremos mais fortes do que eles. Faze, pois, isso: tira os reis cada um do seu lugar, substituiu por capitões, e forma um outro exército igual em número ao que perdesse, com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Ele deu ouvido ao que disseram e assim o fez. Decorrido 1 ano, Ben-Hadad passou a revista aos sírios e subiu a Afecá para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista, foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se de fronte deles. Olha que interessante, a palavra de Deus, ela fala que aqui o exército de Israel, nesse contexto aqui, irmãos, eu vou me antecipar, talvez depois eu falo de novo, porque está aqui no esboço. Mas o exército ali, essa confederação de nações da Síria, eram cerca de 125 mil homens. Israel, eles estavam por volta de 7 mil homens. E aqui a Bíblia, ela fala que é uma segunda batalha, depois nós vamos voltar nisso. A Bíblia fala que quando o exército de Israel, ele acampou contra o sírio, olha o que a Bíblia fala que eles pareciam. A Bíblia diz assim: os filhos de Israel, está lá no verso 27, acamparam-se de fronte deles como 2 pequenos rebanhos de cabras. Aí a Bíblia fala dos inimigos de Israel. Mas os sírios enchiam a terra. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim saberei que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados uns de frente aos outros. Ao 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram do sírio 100 mil homens de pé. Aleluia, meus irmãos. E depois eu quero convidar você pode ler todo o capítulo, que é uma história impressionante. Mas sabe, irmãos, nessa mesma época, como eu disse para você, a Síria, ele era o império mais poderoso de Israel. E a palavra de Deus diz que certa vez eles pelejaram. E aí, Ben-Hadad, que era o rei da Síria, ele pegou e falou o seguinte: olha, fala para Israel o seguinte, manda uma mensagem para Acabe: eu quero o melhor do teu rebanho, as tuas mulheres, o melhor dos teus filhos, você manda para mim. Acabe, como era um molão, era um rei que não foi um rei muito bom, ele falou o seguinte, tentando evitar, ele fez concessão com o inimigo. Ele falou: não, também eu vou te dar então, vou mandar aquilo que você solicitou, assim como você pediu, nós vamos fazer. Só que aí, Ben-Hadad, ele falou: não, vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou mandar os meus homens aí, eles vão entrar
nos acampamentos, é aquilo que for aprazível aos olhos deles, eles vão pegar para si. E aí a palavra de Deus, nós vamos voltar aqui nisso, irmãos, mas fala que eles tiveram a primeira batalha. E Deus deu a vitória para Israel, deu a vitória para Samaria. E de repente o povo saiu afugentado, já era uma grande multidão aqui, onde nós lemos ali no início, foi na segunda batalha. E aí Deus ele deixou eles de sobreaviso, olha, vocês venceram, mas eu quero deixar vocês de sobreaviso, daqui 1 ano eles vão vir de volta contra vocês. Eles se reorganizaram, nós lemos ali, arranjaram um número igual, treinaram um exército e voltaram para pelejar. Mas enquanto isso, os sírios eles pensavam um conceito a respeito de Deus. E falaram, sabe por que o povo de Deus venceu? É porque nós lutamos contra ele nos montes. E monte, você sabe, monte é um lugar onde tudo acontece. As coisas acontecem bem, mas vamos fazer o seguinte, vamos trazer o povo de Deus para os vales, lugar de adversidade. Ali, certamente nós vamos vencer. E aí depois nós vemos aqui, você sabe o que aconteceu. Então, irmãos, aqui interessante que essa confederação de nações eram 32 nações, e a Bíblia conta que todos os reis estavam presentes. E por que isso é importante para nós? Porque sabe, quando um rei ele está presente em uma batalha, isso mostra compromisso. Então, naturalmente falando, o povo de Deus era para ser envergonhado, dizimado, derrotado. Mas sabe, irmãos, a primeira coisa que eu quero falar para você, e o primeiro conselho a respeito dessa história é que no monte ou no vale, não faça concessões com o inimigo. Então a palavra de Deus, ela diz que em um determinado momento, Ben-Hadad, obviamente, você deve estar imaginando, ele aponta para o diabo. A palavra Ben, tudo na Bíblia tem significado, né? E o nome Ben-Hadad, ele também tem um significado, obviamente. Ben significa filho, Hadad é tempestade. Filho da tempestade. Então Ben-Hadad, ele aponta para o inimigo, para o opositor, para o adversário, aquele que quer trazer desordem nas nossas vidas, desordem na vida do povo de Deus. E aqui a palavra de Deus diz que Ben-Hadad, ele veio dominar Samaria, ele trouxe essas 32 nações juntos. Então nós estamos falando de 32 nações contra uma única nação. E esses reis vieram juntos para a batalha, porque nesse contexto de guerra, como eu disse para você, a presença de reis traz um reforço para a batalha. Então quando o rei está no campo de batalha, isso encoraja o exército a batalhar. Então a Bíblia diz, em um determinado momento, e nós vamos ler isso, que Ben-Hadad ele mandou uma mensagem para Israel. Ele acampou, organizou, cercou Samaria. Ele fala o seguinte, agora manda uma mensagem lá para o povo de Deus. Talvez você tenha recebido essa mensagem. Tudo que você tem eu quero. Eu vou tomar parte de tudo aquilo que você tem, você não vai ter nada. Você não vai para frente, você não vai prosperar. As suas coisas elas não vão lograr bom êxito. E foi essa mensagem que Ben-Hadad mandou. Ele falou, olha, o teu tesouro é meu. O teu tesouro particular é meu. Você é meu também. O tesouro da nação é meu, manda para mim as mulheres e o melhor dos seus filhos. Manda também as mulheres do reino e os vossos filhos. Então por que as mulheres, irmão? Porque as mulheres elas serviam os soldados. E os filhos eles serviam para a próxima geração de batalha, nas guerras. Então aqui, isso é um princípio para nós que todo momento o diabo, o adversário, ele quer o seu tesouro. Ele quer roubar. Sabe, irmão, o diabo ele não tem nada, sempre ele vai tentar usurpar. É tão interessante, muito provavelmente você acredita nisso, em processos de libertação. Às vezes a pessoa ela está endemoniada e quando ali o ministro do evangelho vai ministrar a libertação, ele fala, sai daí. Às vezes a entidade ela se recusa a sair porque ela fala aqui, não, eu cheguei aqui, ele tinha 7 anos de idade. Sabe aquele uso capião? Cheguei primeiro, cheguei não tinha ninguém, estou aqui e já estou aqui há muito tempo, agora é meu. Mas quero dizer algo para você, querido, o diabo ele não tem nada. O diabo não tem nada na sua vida. Ele não tem parte na sua vida. Você é remido e comprado completamente pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Mas sabe o que é interessante e importante para nós? É que nesse momento Acabe ele fez concessão com o diabo. Ele fez concessão com o inimigo, falou, não, tudo bem. Ele está pedindo, mas assim,
em vista do prejuízo, eu acho que ainda está ficando barato, pode levar. Pode levar, vamos ler aqui, olha o que está dizendo, 1 Reis 20, 2 e 3. Vamos ler juntos? Projeta para mim, por favor. 1 Reis 20, 2 e 3. O 2 primeiro. 1 Reis 20, é que eu falei rapidão, né, mano? 1 Reis 20, 2 e isso. Enviou mensageiros à cidade a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e o melhor dos teus filhos são meus. Pode ir no próximo. Pode ir no próximo, vamos ler junto também. O 4, por favor. Respondeu o rei de Israel e disse: seja, olha o que Acabe respondeu para Ben-Hadad, irmãos. Seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, sou teu, tudo o que tenho. O 5. Tornaram vir os mensageiros e disseram assim a Ben-Hadad: enviar-te-ei na verdade mensageiros que disseram: tens de me entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Verso 6. Todavia, amanhã, a estas horas, enviar-te-ei os meus servos, que esquadriarão a tua casa e a casa dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo o que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Até aqui está bom por enquanto, irmãos. O que eu quero chamar atenção para você nesse contexto? É porque às vezes, nós queremos fazer concessão com o inimigo, e você começa a negociar na sua casa muitas coisas. Não negocie com o diabo nada, irmãos. Às vezes, e as coisas às vezes elas parecem muito corriqueiras, irmãos, mas nós negociamos. Às vezes você vai no culto, mas você começa a negociar o filho. Não, vou deixar o filho em casa, afinal de contas, amanhã é segunda, ele tem aula de manhã, né? Ele é bem cansadinho, tadinho. Lembro quando eu liderava jovens, eu liguei atrás da irmã da célula, ela faltava da célula, eu falei com a mãe dela, falei: mãe, e aí sua filha, estou com saudade, ela não vem na célula, como que está? Ah, está tão cansadinha, tadinha. Eu falo: olha, se a mãe está tendo essa postura, vai ser difícil eu ser parceiro da mãe para ajudar ela em Deus. E às vezes nós começamos a fazer concessão. Olha, eu estou cansado, eu não vou aqui, aos meus bens, eles estão à disposição, mas eles não estão tão à disposição assim. E Acabe, querendo evitar a guerra, ele fraquejou. E ele disse que, tudo bem, então nós vamos ceder. E quando Ben-Hadad recebe, irmãos, essa mensagem, o que ele faz? Ele não se dá por satisfeito, o diabo sempre é assim. Ele pega e fala assim: não, vamos fazer o seguinte, já que você está me dando, em outras palavras, já que você me atendeu naquilo que eu quero te informar uma coisa: amanhã eu vou mandar os meus homens aí, e eu quero é tudo. Tudo aquilo que for aprazível aos olhos, eles vão pegar para si. E sabe, irmãos, o modus operandi do diabo, ele é o mesmo, ele sempre vai tentar negociar. Você sabe que com Moisés, em um outro contexto, mas um contexto que fala muito para as nossas vidas também, quando Moisés falou: deixa o povo ir, o Egito ele aponta para o mundo e o faraó também aponta para o diabo, amém, irmãos? E Moisés ele vem como um tipo de Cristo, aquele que é libertador, e ele é levantado para libertar o povo do mundo, da escravidão. Ele fala: olha, deixa o meu povo ir, vai adorar o Senhor. E a palavra de Deus, ela conta que faraó, que tipifica o diabo, ele começa a fazer concessão, ele tenta negociar, ele fala: não, tudo bem, pode ir, mas vamos fazer o seguinte, desde que vocês vão, e não vão muito longe, fica mais aqui por perto, pode servir a Deus, mas faz aqui por perto. Ele fala: não, nós vamos tudo, a gente precisa ir, a caminho de 3 dias, era a ordenança de Deus. Ele falou: não, tudo bem, pode ir, mas os filhos, as mulheres, deixa. Eu falo: não, vai tudo. Eu falo: não, então vamos fazer o seguinte, deixa os bens, o gado. Aí qual foi a postura de Moisés? Ele falou: não, você não está entendendo, diabo, não vai ficar uma unha, não vai ficar um casco de animal aqui. Lembra disso? A palavra de Deus, ela conta também sobre Melquisedeque, isso é falado muito no dízimo, que de repente o rei de Sodoma, ele vem e tenta fazer negociação, ter parte. Vamos fazer o seguinte, eu vou, me deixa aqui o seu povo, eu te dou bens, mas deixa o povo, deixa os meninos comigo, os moços comigo. Aí o que a palavra de Deus diz que Abraão, ele diz, ele faz aliança com Melquisedeque, rei de Salém, mas o rei de Sodoma, ele fala: olha, eu não tenho parte com você, de você eu não quero nada, para que você não diga, o rei de Sodoma, ele enriqueceu Abraão, mas com Melquisedeque, que era o sacerdote do rei Altíssimo,
ele fez aliança, deu dízimo de tudo, e ali ceiou, tinha pão e vinho, amém, irmãos? Então o diabo ele sempre vai tentar fazer concessões, irmãos. Ele tentou fazer concessão com Jesus, quando Jesus foi tentado, depois dos 40 dias e 40 noites. Ele tentou fazer concessão com Moisés, tentou fazer concessão com Abraão, tentou fazer concessão, com Jacó, através da vida de Labão. Não, trabalha 7 anos, trabalha mais 7 anos. Tentou fazer concessão com Acabe, que cedeu. Tenta fazer concessão comigo, vai tentar fazer concessão com você. Mas qual que é o conselho de Deus para a sua vida nesse momento? Não faça concessão com o inimigo. Que nós sejamos, irmãos, como é e como foi a postura de Moisés. Não, você não está entendendo. Nenhuma unha vai ficar. Nada é seu. Você não tem parte em nada. Então, quando nós notamos aqui na primeira determinação de Ben-Hadad, Acabe ele quis evitar o pior, mas ele não sabia que tudo estava para piorar ainda mais, irmãos. Então, olha, o que o diabo falou para ele? Vamos fazer o seguinte, já que você deu espaço, eu quero tudo. Aquilo que for aprazível aos olhos, eu vou pegar para mim. E sabe que o diabo às vezes é assim nas nossas vidas. Às vezes nós fazemos concessões em relação às coisas de Deus, em algumas situações, e Ben-Hadad ele é essa figura do opositor sobre as nossas vidas. Então, o inimigo, preste atenção em algo que eu vou falar para você. O inimigo ele nunca vai querer parte do que você tem. Ele quer tudo. Ele quer tudo. Só que a maneira dele usurpar, dele tomar, que é diferente. Então o conselho para nós hoje é: não faça concessões. Satanás não quer parte do que você tem, ele quer tudo. Ele está pedindo parte agora, simplesmente para te vulnerabilizar, para depois fazer um estrago maior. Então sempre quando a gente faz uma concessãozinha, não sei se você já percebeu, às vezes depois o estrago é muito maior. Os irmãos já ouviram a história do prego na parede? Quem já ouviu, ergue a mão. Tem um que não ouviu, vou contar. Então, conta-se uma história que um homem, ele era crente, servia ao Senhor, ele estava na sua casa, e uma certa noite, ele jantando com a família, ele ouve bater na porta, ele fala: você está esperando alguém? Fala para a esposa, fala: não estou esperando, e você? Também não estou, vou lá ver, deve ser algum vendedor. E quando ele abre, é o diabo. E o diabo fala o seguinte: eu estou andando e perambulando aqui pela região, e eu vim para ficar na sua casa. Aí ele fala: não, jamais, que isso, diabo, essa casa é do Senhor, vai embora, e bate a porta na cara do diabo. Fez certo, amém, irmãos? E aí de repente, passa algumas horas, bate de novo, ele vai ao diabo, ele fala: não, vamos fazer o seguinte, eu vim para ficar na sua casa, mas então faz o seguinte, deixa eu ficar uma semana é o suficiente, eu fico aqui na sua casa, depois eu vou embora, você não ouve falar de mim. E aquele homem fala: diabo, a minha casa é do Senhor, você não tem parte aqui, bate a porta na cara do diabo. A história conta que passa o dia, passa outro dia, depois de uns 3, 4 dias, eles jantando na mesma situação, bate na porta. O homem vai atender, a hora que ele abre, quem que é? Quem? Acertou, o diabo. Já falou: olha, rapaz, eu estava pensando o seguinte, você não deixa eu ficar nem uma semana, vamos fazer assim? Dá um quarto, um cômodo da sua casa, vai. O cara falou: não tem espaço para você. Ele falou: só a cama então, não tem espaço para você, e bate a porta. Passa mais uns 3, 4 dias, na mesma situação, bate na porta, o infeliz, o diabo. Fala: seguinte, rapaz, eu estou vendo que você é relutante, vamos fazer o seguinte, deixa eu pregar um preguinho na parede. Aí o homem ele achou interessante, falou: peraí, só um prego? É um prego na parede? E aí você vai embora? Falou: não, só um preguinho na parede, um preguinho lá naquele cantinho na parede, eu vou embora, você não vai ouvir mais falar de mim. Aí o homem falou: não, então vai fazer o seguinte, diabo, vai lá, prega esse prego nessa parede e vaza da minha casa. Aí o diabo ele entra com o martelo e o preguinho, e ele prega na parede. E ele prega o preguinho, vai embora, bate a porta e sai. E aí passa uma semana, passa 2 semanas, passa 3 semanas, nem se ouve falar do diabo mais. E aquele homem esqueceu. E de determinado momento, depois de umas 4, 5 semanas, eles estão jantando, a mesa era na sala assim, a sala de jantar, tudo e tal. De repente, não bate na porta, mas uma entidade enfia o pé na porta. Blum! Explode a porta, assim, a porta bate com tudo. Quem é? Acertou, é o diabo. Ele entra com um pedaço de carniça, um bicho morto. Ele fala: que é isso, diabo? Eu não te dei autoridade para entrar aqui. Sai da minha casa. Como que você entra assim, batendo o pé na porta, arrombando a porta, entrando na minha casa? Ele falou: não, cidadão, escuta uma coisa.
você me deu um prego, o prego está na parede. Aí o diabo ele vai e pendura a carniça no prego. Ele fala, não, tira essa carniça daqui e vai embora. Não, o prego é meu e eu faço o que eu quero ali. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar, irmãos? Às vezes é só um preguinho, uma brecha, uma concessão, um espaço de nada. Não, um preguinho na parede. Não, vou deixar meu filho em casa hoje. Não, isso não vai fazer mal nenhum. Não, dessa vez eu não vou ser tão fiel assim. Não faça concessões com o diabo. Irmãos, eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, aqui o intuito não é julgamento nenhum, mas é mais no viés de instrução. Porque muitas vezes, no dia a dia, sem perceber, nós estamos fazendo concessão, porque o diabo ele é articulador, ele sempre vai querer negociar, e ele sempre vai querer fazer você pensar que é uma concessão, não é tão sério assim, afinal de contas não vai apresentar risco nenhum, você está evitando um mal maior, você está evitando um desconforto. Foi isso que o rei Acabe quis fazer. Então nós precisamos estar vigilantes, porque muitas vezes no momento de maior vulnerabilidade da nossa vida, o inimigo manda essa mensagem: aquilo que você tem não é seu, na verdade você não tem nada, tudo é meu. Você não vai prosperar, você não tem relacionamento e nem vai ter um relacionamento. Família, para de pensar em família. Sabe o seu casamento, seu cônjuge, sabe o seu filho, enfim. Sabe a sua prosperidade, sabe as suas finanças? Em todas as áreas da vida, o diabo ele vem com essa mensagem. E quando você se sente fraco, o inimigo aparece. Mas seja no monte ou seja no vale, diga, Deus é Deus. Amém, meus irmãos? Então, o diabo ele quer seus bens, ele quer a sua família, ele quer o seu filho, ele quer tudo que você tem. E a gente não pode fazer concessão. Então ele quer o seu tempo, ele quer a sua agenda. Então tem coisas, irmãos, que o problema da vida cristã é quando nós transformamos a vida com Deus em algo meramente moral. O que é meramente moral? Para os irmãos entenderem. É tipo assim, não, é certo ou errado, mas essa não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é andar por aquilo que Ele deseja para nós. Isso é andar pela árvore da vida. O que Deus está me direcionando? Onde Deus está inclinando o meu espírito? Andar pelo certo e errado é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É aquilo que Deus não queria que o homem comesse. Irmãos, estão entendendo? Então, às vezes a gente fala assim, é certo ou errado? É pecado? Não, não é pecado, pode fazer, então. Bom, você já parou para pensar que nem tudo que não é pecado não é vontade de Deus para nós? Não é porque não é pecado que nós devemos fazer. O que Paulo diz? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer as coisas, mas eu não vou me deixar dominar. Então não é porque é pecado ou não é pecado, é se é ou não é a vontade de Deus para a minha vida. Às vezes a gente acha que o ápice da vida cristã, o ápice da maturidade, é orar em línguas, é fluir, é profetizar, é você fluir nos dons. Eu orei, a pessoa ressuscitou. Mas sabe, o cerne da vida cristã é você ser direcionado por essa vida, por esse Deus que é residente em você. Você ouvir, você perceber e você seguir a direção do Espírito. Amém, meus amados? Então hoje, eu estou aqui só para te dizer, Satanás não pode tocar nem na sua vida e nem naquilo que é seu. Amém, meu irmão? Então você tem que dizer assim, Satanás, eu não vou abrir mão da minha família, eu não abro mão dos meus filhos, eu não abro mão de nada que é meu. Aleluia? Segunda coisa, primeira coisa é que não faça concessões com o diabo. A segunda coisa, no monte ou no vale, Deus está com você. Então o que nós vemos aqui, eu vou tentar me antecipar aqui, irmãos, mas assim, nós vemos aqui que eles tiveram dois embates, duas pelejas aqui, o povo de Samaria. Uma foi no monte e a outra foi no vale. E nas duas, Deus foi com eles. Nas duas situações, eles eram em menor número. Nas duas situações, o povo da Síria, os sírios, eles estavam em muito maior número. Nas duas situações, o negócio era, naturalmente falando, impossível. Mas nas duas situações, Deus disse, eu vou dar esse povo nas suas mãos, e todos vão saber que eu sou o Senhor. Então, meus irmãos, a segunda coisa que nós podemos aprender aqui, que fica de conselho para nós, que você precisa levar isso para a sua vida, é que no monte ou no vale, Deus sempre está contigo. Sempre Deus está com você. Então Acabe, de repente, ele decide consultar o Senhor, falando o seguinte, Senhor,
E aí, nós vamos lutar ou não vamos lutar com esse povo? Que o Senhor me orienta? Ele falou, não, você pode lutar, eu vou dar o povo nas suas mãos. Pode reunir o povo, você vai vencer. E sabe o que é interessante aqui, irmãos? Em certo momento, a palavra de Deus, ela fala que quando Ben-Hadad ele manda a segunda mensagem, olha, agora eu quero tudo, Acabe ele consulta os anciãos, ele chama os anciãos, os sábios ali do reino, né, de Samaria, e ele fala, e aí, o que a gente faz nisso? E o povo fala, olha, você não pode consentir com isso, não aceita o pedido, e aí ele manda a mensagem. Eu não vou ler por conta do texto, mas eu vou citar para você, só por conta do tempo, irmãos. Mas está lá no capítulo 20 de Reis. Não vou ler, vai. 1 Reis 27, 8. Está escrito assim: então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e lhes disse: notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata, o meu ouro, e não lhe o neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhe des ouvidos, nem o consintas. Então o que o povo está falando? Não dá ouvido para ele não, o Acabe. Não faz concessão não. É seu. Não dá de mão beijada. Então sabe de uma coisa? Acabe, ele manda uma mensagem de volta. Ele fala, olha, eu estava te dando as coisas, estava até querendo ser bonzinho. Em outras palavras, olha, Ben-Hadad, eu vacilei. Mas eu não posso atender isso. Você não pode entrar na minha vida e fazer o que você quiser. Então, a palavra e a resposta de Ben-Hadad para Acabe, ela foi muito dura. Ele falou o seguinte, olha, que os deuses me façam aquilo que eles quiserem, se o pó que sobrar da Samaria for suficiente para encher a mão de todo o povo que me segue. Em outras palavras, o que ele estava falando? Eu vou acabar com vocês. E às vezes o diabo ele vem para nos intimidar. E aí de repente Acabe fala para ele, olha, você não canta a vitória antes da hora. Inclusive aqui, no versículo 9, vamos ler também, o verso 9 e o verso 11 do capítulo 20 de 1 Reis, diz o seguinte: pelo que disse aos mensageiros a Ben-Hadad, dizei ao rei, meu senhor, tudo que primeiro demandastes ao teu servo farei, porém isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e disseram essa resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros, dizendo, façam-me os deuses como lhe aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher a mão de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel diz-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. Aqui parece que fica meio confuso o final, mas é porque isso era um provérbio da época. O que significava? Acabe estava falando o seguinte, olha, não canta vitória antes da hora, porque você pode se dar mal, pode vir então, que você vai ver que Deus ele vai fazer. Então, irmãos, aqui a gente nota como o inimigo é. O inimigo ele sempre vem para tentar te intimidar. A palavra de Deus ela fala que Davi, naquele contexto de Golias, a Bíblia fala que por 40 dias Golias saía e ele intimidava o povo de Israel e não tinha ninguém nenhum corajoso o suficiente. Falava, acaso não tem nenhum homem aí de verdade? Nenhum corajoso para vir contra mim? E aí de repente, Davi, quando você lê a história de Davi, você vê que Davi, em nenhum momento ele coloca os olhos nele. Ele fala o seguinte, não, peraí, Golias, você está achando, depois você pode ler, eu acho que 1 Samuel 17, peraí, não, 2, peraí Golias, você está achando que o negócio é desorganizado desse jeito? Tem Deus em Israel, e o Deus a quem você tem afrontado vai me entregar nas suas mãos. Mas o que Golias fez? A mesma coisa, lembra irmãos, o modo operandi do diabo é o mesmo, ele tentou intimidar. Você está vindo contra mim com pau e pedra? Eu vou entregar a tua carne para as bestas do campo, vou arrancar a sua cabeça fora, em outras palavras. Eu vou te trucidar, rapaz. E a palavra de Deus fala o seguinte, olha, você está vindo comigo contra escudo, lança, espada, mas eu vou contra você, diz a Davi, no nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Irmãos, então isso é muito poderoso, porque sempre o diabo ele vai tentar te intimidar, sempre ele vai tentar tirar a sua estabilidade, ele quer que você
permaneça no velório, ele quer que você permaneça na depressão, ele quer que você permaneça já fazendo o velório antes da morte chegar. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que toda ameaça do inimigo, ela é neutralizada em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus, ela diz, 1 Pedro 5,8, que o diabo ele é como um leão que anda ao nosso derredor e ruge, procurando oportunidade para nos tragar. Abre lá, o meu irmão da projeção, 1 Pedro 5,8. Olha o que a palavra de Deus diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o que a palavra de Deus chama o diabo, irmãos? Vosso adversário. Ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então olha que interessante, irmãos. A palavra de Deus, ela fala que o diabo ele anda como um leão que ruge. Mas a Bíblia, ela fala que existe um leão verdadeiro. A Bíblia chama uma pessoa de leão. Quem que é o leão da tribo de Judá? Jesus é o leão. Mas a palavra de Deus, ela fala que o diabo ele não é o verdadeiro leão, mas ele anda como um leão que ruge. Por quê? O diabo ele ruge tentando te intimidar. Você já viu um leão ou leoa caçando, irmão? Você já viu o documentário no National Geographic Channel lá? Quando você vê um leão, uma leoa caçando, você não ouve o barulho de uma palha seca. É silêncio total. O leão ele até se posiciona ao contrário do vento, porque o cheiro não pode alarmar, não pode falar onde ele está. E você acha que um leão, quando vai atacar, quando ele vai devorar uma presa, ele sai rugindo a campo aberto? Ele sai rugindo para denunciar a sua posição? Mas por que o diabo ruge? Porque ele sabe que ele não pode tocar na sua vida. Mas por que ele ruge como um leão? Porque ele quer intimidar você. Ele quer se passar por Jesus, às vezes mostrando que Deus está bravo com você, que você não tem a performance adequada para receber a bênção de Deus. Então o diabo ele é um adversário, ele é um simulador. Ele simula ser muitas coisas, mas ele não é nada, amém, meus irmãos? Então quando Acabe ele estava preparando para a batalha, Deus ele enviou um profeta e falou: Acabe, pode ir para a peleja, que eu vou entregar nas suas mãos essa vitória. E Acabe ainda pergunta para Deus: eu devo esperar eles atacarem ou nós atacamos primeiro? Deus ele fala para Acabe: pode atacar primeiro. Irmãos, isso é poderoso, só pode ser o nosso Deus. Aí eu li para você, nós lemos juntos aqui. A Bíblia fala que eles acamparam de frente a 130 mil homens, como 2 pequenos, a Bíblia fala pequenos ainda, rebanhos de cabras. E ficaram ali por 7 dias. E quando deu o 7º dia, eles vieram e eles derrotaram o império dos sírios. Amém, meus irmãos? Então eu quero te falar uma coisa. A primeira coisa, quero lembrar. Primeiro, não faça concessões com o inimigo. Amém, meus irmãos? Segundo, no monte ou no vale, Deus está com você. Fala isso para o seu irmão. Fala: irmão, no monte ou no vale, Deus está com você. Então você vai prevalecer no vale também. Você vai prevalecer no tempo de adversidade também, porque o mesmo Deus que estava com Israel, meu irmão, é o Deus que é por você. A palavra do Senhor para você hoje é: pode atacar, porque eu estou contigo. Se posiciona para a batalha, faz cara de bravo, fica sério, estufa o peito, eu estou com você, porque a circunstância, ela não determina quem você é. A circunstância não determina aquilo que como você vai acabar, porque eu sou Deus, eu tenho a palavra sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Então quando Israel comemorava a vitória, a Bíblia fala que o inimigo ele conversava, ele veio de novo, irmãos, e tanto no monte quanto no vale, Deus foi pelo povo. Olha, um texto que é conhecidíssimo, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas o que o salmista diz nesse texto? Ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não foi Deus que colocou ele lá, ele mesmo andava pelo vale. Deus está comigo. Que o salmista ainda fala: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Irmão, às vezes nós lemos, você não consegue entender muito bem. Você sabe o que Davi está falando? Senhor, enquanto eu estou cercado, meus adversários eles estão me olhando,
quero declarar que eu vou me banquetear, o Senhor tem suprimento para mim. Prepara uma mesa de suprimento na presença dEle, o meu cálice vai transbordar. Isso é muito poderoso, irmãos. Então no vale, não é aquilo que define a sua vida, porque não é o vale que define a sua vitória, é o fato do Senhor estar com você. Não é a circunstância que define a sua vitória. Então não importa, irmão, se você está na fornalha de fogo, se o quarto homem está ali, amém? Não importa se você está na cova dos leões, se aquele que tira o apetite do leão, aquele que faz o leão jejuar, não tem a música, se ele está com você. Então não importa se você está num tempo adverso, se a circunstância está sendo ruim, Deus nunca vai permitir que a circunstância defina a sua vida. A palavra de Deus, ela fala sobre José. José, não o pai de Jesus, o pai natural, né, o pai adotivo de Jesus, mas aquele que foi governador no Egito. Lá em Gênesis 39:2, a Bíblia fala que quando José ali foi comprado por Potifar, ele tinha chegado como escravo. Imagina, irmãos, foi vendido como escravo pelos irmãos. Imagina a viagem, você acha que escravo ele anda de primeira classe? Anda acorrentado, não é isso? Acorrentado, puxado por um cavalo, ou então em uma gaiola, provavelmente com a boca seca, talvez nu, despido, talvez eles tinham já batido, açoitado José. A Bíblia fala que José estava ali no mercado de escravos, sendo comprado por Potifar, e Gênesis 39, imagina a situação comigo, José talvez no pior momento da vida dele. Aí Gênesis 39:2 diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Amém, meus irmãos? Então a prosperidade, aquilo que define a sua vida, não é o que você tem, é quem você tem, é quem está com você. Então a palavra de Deus também diz em Isaías 43:2: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, ele não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, meu irmão, quero te dizer, Deus está com você quando você está na exaltação, sim, mas Deus está com você quando você está num tempo de humilhação. Deus é conosco quando tudo vai bem, mas Deus é conosco quando as coisas estão ruins também, amém? Deus está com você em todos os momentos. Então o que define a sua vitória não é o monte ou o vale, mas é o Deus que está com você em todos os momentos. Então observe que Deus, ele deu a vitória em todos os lugares para o povo de Israel. E muitas vezes, irmãos, as vitórias suas vai acontecer no monte, e isso é muito bom, mas muitas vezes vai acontecer no vale, e é bom vencer também. Amém, irmãos? Tem um gosto glorioso. E o último conselho e princípio dessa história que eu gostaria de compartilhar com você é que no monte ou no vale, Deus ama você. Aleluia. E aqui nós vamos parar um pouco de falar do povo de Samaria e nós vamos falar do Senhor Jesus. De 2 episódios que aconteceram na vida de Jesus e de 2 episódios que Deus testemunhou a respeito do próprio Cristo. Isso é poderoso, amém? Os céus disseram isso, está relatado na palavra de Deus. E foi feito isso 2 vezes, em 2 episódios distintos e diferentes. Mas sabe o que é interessante, como a Bíblia é perfeita? Uma das vezes aconteceu no vale, e a outra vez aconteceu no monte. Mas a postura de Deus e a definição de Deus a respeito de quem é filho sempre foi e sempre vai ser a mesma. E sabe o que é ruim para nós, irmãos? É que geralmente nós tendemos a pensar, e a religiosidade nos faz pensar, que às vezes a gente conclui que quando a gente está passando por luta, é porque Deus nos abandonou, é porque Deus não está tão próximo assim, é porque Deus às vezes ele não te ama tão suficientemente assim, ou ele está pesando a mão sobre a sua vida, Deus que está mandando isso, Deus está permitindo isso. Quer te dizer, nem tudo que acontece na sua vida é vontade de Deus, é a vontade soberana de Deus. Mas a verdade é que o mesmo Deus que te ama, quando você está bem, Ele permanece te amando quando você está mal também. Permanece te amando quando você está no vale. E um bom exemplo disso é o que aconteceu com Jesus.
Então, quando nós olhamos para a história de Jesus, e interessante que tudo está relatado em Mateus. A palavra de Deus, ela conta dois momentos distintos que Deus falou para Jesus: esse é o meu filho amado, e nele eu tenho todo o meu prazer. E a primeira vez foi no batismo de Jesus. Você conhece bem a história, eu não vou voltar nisso, mas a Bíblia fala que João Batista estavam ali ao pé do Rio Jordão e Jesus vem a ele para ser batizado. João Batista, então, ele começa a dissuadir Jesus, falando: não, que isso? O Senhor é maior do que eu e vem a mim? Eu não sou digno de levar as tuas sandálias, eu que tenho que ser batizado, né, pelo Senhor. E aí Jesus falou: olha, é necessário que seja feito e tal, e ele é batizado, irmãos. Mas a palavra de Deus, ela conta que quando Jesus é batizado, ele sai da água, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vem em forma corpórea de pomba sobre Jesus. Os céus se abrem, e uma voz brada do alto, a voz do próprio Deus Pai: esse é o meu filho amado, e nele eu tenho todo prazer, ou nele me comprazo, amém? Então aqui é a primeira vez que nós vemos que Jesus é filho amado. E aí nós falamos muitas coisas a respeito desse texto, que nos ensina muitas coisas. A primeira coisa é que aqui Jesus não tinha feito nada para Deus ainda. Ele nem tinha começado o seu ministério, mas ele já era filho amado. Porque não importa aquilo que você faz, ou se você faz ou não faz, você é filho, e porque é filho você é amado, amém, meus irmãos? Porque você é filho, você é amado. Mas o interessante é que na segunda vez que isso aconteceu, a palavra de Deus diz que foi no Monte da Transfiguração. E muitos conhecem essa história, também está em Mateus. Uma está em Mateus 3, 16 e 17, a outra está em Mateus 17, do 1 ao 5. A Bíblia fala o seguinte: 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, lá em Mateus 17, do 1 ao 5, em particular a um alto monte. O primeiro eles estavam lá no Rio Jordão, perto do Mar Morto, amém? Aí agora Jesus ele levou a eles aonde? Em um alto monte, que foi conhecido como o Monte da Transfiguração, o Monte Hermon, né? Então, a palavra de Deus, ela começa a dizer assim: e ele foi transfigurado diante deles, o verso 2, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele, verso 4, então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui, se queres, farei 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, preste atenção agora, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer. Irmãos, o que é interessante para nós nesses dois eventos? É que no exato lugar do batismo de Jesus, no pé do Rio Jordão, o Rio Jordão ele é próximo ao Mar Morto, né? O Rio Jordão ele deságua ali no Mar Morto. Então, ele é próximo ao Mar Morto, e o Mar Morto ele está quase 400 metros abaixo do nível do mar. Se você for pesquisar, a região do Mar Morto hoje é a região mais baixa da terra, a que está mais abaixo do nível do mar, ou seja, Jesus ele estava num vale grande, amém, irmãos? Às vezes parece que é tudo coincidência, mas olha como que a palavra de Deus é perfeita. Então no vale, o testemunho de Deus a respeito de Jesus é: você é filho amado, eu tenho muito prazer em você. Muito prazer em você. Jesus até então não tinha transformado água em vinho, não tinha curado nenhum paralítico, não tinha curado nenhum cego, não tinha feito nada, mas era filho amado. Amém, meus irmãos? Então, isso aconteceu no lugar mais baixo da terra. Mas por outro lado, o Monte Hermon, que foi no alto monte que nós lemos aqui, ele está quase 2.800 metros acima do nível do mar. Ou seja, é quase 3 quilômetros acima do nível do mar. E o que isso nos ensina, irmãos? Que no momento mais alto da vida de Jesus, o Pai chamou ele de filho amado. Mas no momento mais baixo da vida de Jesus, o Pai também chamou ele de filho amado. E sabe o que fica para nós? Às vezes é fácil acreditar que o amor de Deus é sobre nós quando nós estamos vivendo momentos bons. As coisas estão dando certo para você, não é isso? Às vezes é fácil você acreditar quando as coisas estão indo bem no trabalho, você está tendo feedbacks positivos, as coisas andam bem em casa, o seu casamento está indo a mil maravilhas, a situação com seus filhos ali na escola ou só o seu relacionamento
está indo tudo bem. É fácil crer que você é filho amado quando você é promovido, por exemplo. É fácil crer que você é filho amado quando você compra um carro novo, um carro que você estava esperando, um carro que você queria, quando você reforma a sua casa, ou quando você compra a sua casa, quando o seu filho nasce saudável. Você é muito amado, você é muito abençoado, eu sou abençoado. Quando você está viajando de férias, agora desafiador, meu irmão, é crer que o amor de Deus é sobre as nossas vidas. Quando você tem um diagnóstico médico que você não desejava, por exemplo, ou quando as circunstâncias elas não estão tão boas assim, quando você está enfrentando um processo judicial, quando você está passando por privações financeiras, porque sabe, irmãos, como nós sabemos, a maioria das vezes um problema nunca vem sozinho. Já viu aquele ditado que problema chama problema? A Bíblia diz, um abismo atrai outro abismo. Então o problema ele sempre vai ecoar e às vezes ele vai atingir as pessoas que estão perto de você. Então quando a tempestade ela veio sobre o barco que Jesus estava, tinha outros barcos no mar também. E a tempestade atingiu todos os barcos. Então às vezes os problemas atingem outras pessoas. E muitas vezes os problemas atingem seus pais, atingem os seus filhos, atingem o cônjuge, atingem os seus irmãos, atingem o pessoal ali no seu trabalho. Então a sua vida ela não vai bem no geral, porque o problema de uma área específica, ela começa a atingir as outras áreas. Mas sabe de uma coisa? Hoje eu quero dizer para você que Deus dos montes, Ele é o Deus dos vales também. Sabe, meu irmão, o único pré-requisito para que um milagre aconteça na sua vida chama-se impossibilidade. Porque se é possível já não é milagre. Às vezes você está numa situação ou numa circunstância e fala, nossa, isso é impossível sobre a minha vida. Pronto, checklist. Se é impossível, um milagre pode acontecer. Então, Deus, Ele é o Deus que Ele é especialista em atuar no campo da impossibilidade. Então, muitas vezes a crise chega e nos leva nos lugares onde nós nos queremos. Você se vê envolvido em situações problemáticas, mas hoje Deus Ele vai te levantar e você vai ver que Ele é Deus em todos os momentos. Amém, meus irmãos? E eu quero ilustrar para você aquilo que Jesus dizia. A palavra de Deus, ela fala que Jesus ele estava ali jejuando 40 dias e 40 noites. E tudo isso nós podemos ver, né? Que Deus é Deus nos montes e nos vales, que é amado nos montes e nos vales. E tudo isso Jesus ele passou nesse contexto onde ele foi tentado pelo diabo. Então a primeira vez, o diabo tentou fazer concessão com Jesus também. A Bíblia fala que ele levou ele para um alto monte, lugar de proeminência. Ele falou, está vendo o reino, a glória deles? Se você prostrar e me adorar, tudo isso eu vou te dar, porque foi dado a mim. E ele tentou negociar com Jesus, mas Jesus o cedeu. Aí de repente, aqui, que Deus ama você nos montes e nos vales, ele estava no vale, depois da dificuldade, depois de 40 dias, a Bíblia fala que Jesus teve fome. O diabo apareceu e falou, olha, a Bíblia não conta isso, mas na minha cabeça eu acho que não foi tão sucinto assim a história. Imagina que o diabo chega, ele começa a rondar Jesus, Jesus com fome, falou, uai, você é o tal filho de Deus? Você não parece filho de Deus. Para mim você parece um galileu qualquer, está com fome? Deus te deixa passar fome? Se você é filho de Deus, então, por que você está passando isso? E sabe o que é interessante? Que a Bíblia fala que Jesus foi batizado, o Espírito de Deus levou ele ao deserto para ser tentado. Às vezes a gente acha que quando é do Espírito, não, Deus vai me levar só para os lugares bons. Quem levou ele para o alto monte foi o diabo para tentar negociar com ele. Aí o diabo fala, não, se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães, vamos ver, dá prova aí. Deus te ama mesmo? Por que você está passando por isso? Mas você não é dizimista? Por que sua situação financeira não está tão boa assim? Você não tem aliança com Deus? É interessante que Jesus ele fala, olha, eu não sou filho de Deus, sou filho amado de Deus. Você não lembra o que foi dito agora há pouco, não? No Rio Jordão, 40 dias atrás? Eu sou filho amado e o prazer dele está em mim. Quero te dizer, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E sabe o que saiu da boca de Deus, diabo? Que eu sou filho amado de Deus. Então, meus irmãos, quantas vezes nos momentos desafiadores o diabo ele vem com o mesmo questionamento para nós? Se você é amado desse jeito, por que você está passando por isso? Você é servo,
Por que Deus? Por que Deus? E aí aqueles questionamentos, aquele questionamento. Irmão, com ou sem pão, você continua sendo filho amado de Deus, amém? Com ou sem circunstância, você não é apenas filho, mas você é filho amado de Deus. O amor de Deus por você, ele permanece inalterado. Nos melhores e nos piores momentos da sua vida, ele continua sendo Deus. E a promessa dele para nós é que todo vale vai ser aterrado sobre a sua vida. Então estou aqui para declarar essa noite, meu querido, que todo caminho tortuoso vai ser aplanado sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Todo vale vai ser aterrado, todo monte, todo pedregulho vai ser ajustado e você vai alcançar aquilo que Deus já tem estabelecido sobre a sua vida no nome de Jesus, amém? Queria convidar